senhoras e senhores deste grande parlamento mundial chamado de rede social. Venho a esta tribuna para falar sobre um tema que não apenas preocupa, mas que deve mobilizar a todos nós, um grave risco que paira sobre o mundo e em especial sobre a Europa: o avanço do extremismo de direita. Na Europa e no mundo, é mais que um movimento político que se traveste de patriotismo, mas que na realidade serve a interesses alheios às diversas nações. Este movimento que, sob o discurso de fazer a Europa grande novamente, repetindo o lema do então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, busca dividir, segregar e impor uma visão retrógrada e perigosa de sociedade. Um movimento que, em vez de aprender com os erros do passado, parece determinado a repeti-los. Líderes da chamada extrema-direita, reunidos em conferências e alianças internacionais, clamam por uma Europa grande outra vez, ecoando a retórica de Donald Trump. Mas eu pergunto, que tipo de grandeza é essa que exige a submissão ao colonialismo norte-americano? Que patriotismo é esse que prega a soberania nacional, mas se curva aos interesses de uma potência estrangeira? A grandeza da Europa foi conquistada com suor, lágrimas e trabalho, foi conquistada pela cooperação e união das nações europeias, que se uniram para combater exatamente o extremismo ditado por estes tais nacionalistas. É alarmante ver líderes da extrema-direita, como André Ventura de Portugal e outros, se reunirem para elogiar figuras como Donald Trump, chamando-o de acelerador da história. Mas que história é essa que eles querem acelerar? A história da intolerância, da exclusão e da submissão ao colonialismo cultural e político dos Estados Unidos? Sim, porque apoiar as políticas de Trump não é apenas uma questão de alinhamento ideológico, é curvar-se a um projeto de dominação que busca impor seus valores e interesses acima da soberania e da diversidade das nações. O lema de Trump é primeiro a América e não Europa ou Brasil. Trata-se de um projeto de dominação e não de cooperação. O que esses líderes defendem é uma união mundial de nacionalistas, uma contradição em si mesma, jaz que o nacionalismo, por definição, é um movimento que busca exaltar a identidade de uma nação em detrimento das outras. A ironia dessa aliança global de nacionalistas não pode ser ignorada. O nacionalismo, por definição, deveria defender a independência e a autodeterminação dos povos. No entanto, vemos líderes por todo o mundo se alinhando a uma política ultraconservadora importada dos Estados Unidos, uma política que visa dividir o mundo entre nós e eles, que demoniza imigrantes, que nega a diversidade e que coloca no poder elites que jamais representarão o povo. Como então pode haver uma união global de nacionalistas? A resposta é simples: não pode. Essa suposta união só se sustenta enquanto esses líderes buscam conquistar o poder em seus próprios países. No entanto, uma vez no poder, eles se tornarão agentes de dominação de uma única cultura e nação, traindo os interesses de seus próprios povos. Eles não defendem nenhum país da Europa ou qualquer outra nação. Defendem a submissão a um projeto hegemônico que serve a poucos e oprime muitos. É perturbador observar as semelhanças entre a retórica desses líderes e os horrores do passado. No nazismo, os judeus foram perseguidos como um inimigo comum e imaginário, responsabilizados por todos os males da sociedade. Hoje, vemos a mesma lógica sendo aplicada contra imigrantes e refugiados e outras minorias. Donald Trump e seus apoiadores na extrema-direita mundial transformaram esses grupos em bodes expiatórios, alimentando o medo e o ódio para justificar políticas desumanas e excludentes. Isso não é apenas imoral, é um perigoso retrocesso. O mundo já viu isso antes. O nazismo precisou construir um inimigo comum, os judeus, para justificar sua política de perseguição e extermínio. Hoje, essa nova extrema-direita segue o mesmo roteiro, apenas trocando os alvos. Agora, são os imigrantes, os refugiados, o medo, a arma que utilizaram no passado e o mesmo usado nos dias de hoje para convencer as pessoas de que precisam ser protegidas de uma ameaça que na realidade não existe. E no centro desse discurso está Donald Trump, um homem que não representa os interesses da Europa, da América, e talvez apenas represente os interesses de uma minoria estadunidense, mas representa bem uma elite que se alimenta da divisão, do medo e do ódio.
Sobre estes novos nacionalistas, podemos, sem medo de errar, afirmar que o resultado dessa união global será a submissão a uma cultura estrangeira. Um exemplo disto viveu o Brasil, quando o presidente, antes mesmo de ser eleito, fez continência à bandeira estadunidense. Muitos políticos vinculados a esta extrema-direita no Brasil cobram do atual presidente dos Estados Unidos medidas contra nosso país, não ligando quanto sofrimento possam causar a seu próprio povo. Enquanto estão fora do poder, eles compartilham o inimigo comum e se fortalecem mutuamente. Mas, no momento em que conquistarem o poder em seus respectivos países, verão que sua suposta aliança é insustentável. Nacionalistas não coexistem pacificamente. Eles competem e brigam até mesmo entre si. Eles trairão uns aos outros, pois seu projeto real nunca foi de cooperação, mas de dominação. A dominação é alicerce do nacionalismo. E agora também falam em reconquistar uma Europa cristã. Mas desde quando o cristianismo é um projeto político? O cristianismo ensina a paz, a caridade, a harmonia entre os povos. Jamais foi um instrumento para a imposição de costumes ou para justificar a exclusão do próximo. A salvação espiritual proposta no cristianismo é uma questão pessoal e individual, não uma imposição de Estado. A história nos mostra que sempre que religião e política se fundem, o resultado é a perseguição, a violência e o autoritarismo. Amigos, a tolerância ao extremismo coloca o mundo mais uma vez em perigo. É um atestado de que não aprendemos nada com nosso passado de guerras, genocídios e destruição. O surgimento do extremismo hoje, diferente do que foi no passado, não é apenas uma ameaça localizada. É uma ameaça global que exige uma resposta local e global. O mundo precisa se unir agora, antes que seja tarde demais. Precisamos combater o ódio, a intolerância e a divisão com solidariedade, diálogo e respeito à diversidade. Concluo dizendo que o futuro da humanidade depende de nossa capacidade de aprender com os erros do passado e de construir um mundo onde a paz e a justiça prevaleçam sobre o ódio e a exclusão. Não podemos permitir que o extremismo nos divida, não podemos permitir que o medo nos cegue. O mundo precisa de união, não de nacionalismos egoístas. Não podemos conviver com a ridícula ideia de um mundo com uma única cor, pois isto é involução e não evolução. O mundo precisa de esperança, não de discursos de ódio. O mundo precisa de ideias e soluções, mais do que críticas vazias. O mundo precisa de nós, agora mais do que nunca. A tolerância ao extremismo é permitir que a história se repita. A humanidade já conheceu as consequências do ódio, da xenofobia, da intolerância e do radicalismo, do ridículo discurso da chamada raça superior. Já vivemos guerras devastadoras, porque líderes acreditaram que poderiam definir quem pertence ou não a uma sociedade. Se não nos posicionarmos agora, se não denunciarmos e combatermos com a rigidez das leis esse ressurgimento da cultura da intolerância, estaremos sendo todos cúmplices de futuros assassinatos e genocídios. O mundo precisa se unir contra o extremismo antes que seja tarde demais. A hora é chegada. A hora é já. Muito obrigado.